Caríssimos fiéis, a Santa Igreja, desde a festa da Páscoa, tem nos levado à contemplação cada vez mais elevada da glória eterna. Pela ressurreição do Senhor, pela sua admirável ascensão, pelo mistério da descida do Espírito Santo em Pentecostes, que vem nos ensinar toda a verdade. E eis que hoje, após toda essa subida aos céus, chegamos ao mais alto e mais fundamental mistério da nossa fé, o mistério da Santíssima Trindade. Caríssimos, tão fundamental é esse mistério que tange a própria intimidade divina, que se encontra na própria essência do culto que nós devemos prestar a Deus. E assim permeia, ou pelo menos deveria permear, toda a nossa vida católica. O sinal da cruz é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As bênçãos são invocadas em nome da Trindade. Cristo nos mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As orações da Santa Missa são concluídas pela invocação da Santíssima Trindade. Todos os símbolos da fé são iniciados por uma profissão de fé trinitária. E assim o estudo do catecismo se inicia justamente pelo estudo de Deus uno e trino, como devem bem saber as crianças da catequese e os adultos da catequese. Deus, que nos criou para a eterna bem-aventurança com Ele, quis nos revelar a sua vida íntima. E assim Ele se revelou a nós como sendo uno e trino. Um só Deus em três pessoas verdadeiramente distintas. Caríssimos, o único e verdadeiro Deus é este, o Deus uno e trino. E isso devemos crer para sermos verdadeiramente católicos e, portanto, assim salvarmos a nossa alma. Diz Santo Atanásio, campeão da ortodoxia católica, quanto a esse ponto importantíssimo da nossa santa fé, e o diz em seu credo, que é hoje recitado no breviário pelos clérigos, o credo atanasiano. Quem quer salvar-se deve, antes de tudo, professar a fé católica. Pois se alguém a não professar integral e inviolavelmente, é certo que se perderá por toda a eternidade. A fé católica é essa: adorar um só Deus na Trindade e a Trindade na unidade, sem confundir as pessoas nem separar a substância, pois uma é a pessoa do Pai, outra a do Filho, outra a do Espírito Santo, mas uma é a divindade, igual à glória, coeterna à majestade do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E caríssimos, quantas pessoas, infelizmente, mesmo se dizendo católicas hoje, ignoram essa verdade, achando que ou só o Pai é Deus, ou que Cristo não seria Deus encarnado, ignorando a divindade do Espírito Santo. Quantas seitas atacam frontalmente esse dogma da fé, levando as pessoas para a sua própria perdição? E nesse ponto, a pior delas nessas terras brasileiras é a diabólica seita espírita, que nega os mais fundamentais dogmas da fé católica, a Trindade, a encarnação e a redenção, e ainda faz os seus infelizes adeptos acharem, em sua lamentável ignorância ou malícia, que seriam ainda católicos. Caríssimos, importante é que nós saibamos dar razão da nossa fé, como nos insta a fazê-lo São Pedro, para podermos viver de acordo com ela, para podermos defendê-la e para podermos trabalhar pela salvação do nosso próximo. E podemos já notar, caríssimos, que o estudo teológico da Trindade é o mais sublime e o mais profundo de toda a teologia católica. Ele se apoia direta e indiretamente na revelação divina, uma vez que a inteligência humana, abandonada a si mesma, jamais poderia alcançar e descobrir
esse mistério trinitário, nem mesmo suspeitá-lo, por causa de sua soberana e infinita transcendência. Assim, ao buscarmos bem conhecer esse mistério, ele pode parecer um tanto quanto abstrato e longínquo, e isso é normal, significa que, se não o compreendemos bem, não somos hereges. Afinal, o mistério é um mistério. Mas, mais que os demais mistérios, é esse aquele que menos possui de tangível para nós, por se tratar da própria vida íntima de Deus. E assim chegamos, pois, a esta fórmula teológica, que nós devemos crer para sermos católicos. Um Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E diante dela, nós paramos, petrificados. O que tirar daí? Essa verdade, ainda que envolva números, não é nenhuma equação, nenhum teorema matemático. Tampouco se trata de um enigma esotérico cujo significado só a alguns iniciados seria dado descobrir. Deus ser uno e ao mesmo tempo trino é um mistério que Ele mesmo quis nos revelar, a fim que participássemos verdadeiramente da sua vida íntima e bem-aventurada. Chamado este que abrange todas as pessoas, mas cujo prêmio, a visão beatífica desse Deus que é uno e trino, é reservado somente aos santos, é reservado somente àqueles que estão em estado de graça, unidos pela graça a Deus e assim possuindo a inabitação da Santíssima Trindade em suas almas. Isso quer dizer, caríssimos, que a Santíssima Trindade está realmente presente nas almas daqueles que se encontram em estado de graça, e isso é muito importante para a nossa vida espiritual, pois é a própria Trindade que nos dá, desde o batismo, a vida sobrenatural. Com efeito, caríssimos, nós somos justamente batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É por obra da Santíssima Trindade, em virtude dos méritos de Cristo, Deus Filho encarnado, que nós somos gerados para a vida da graça, a vida da amizade com Deus e guiados por moção do Espírito Santo que nos santifica até o céu. Pelos batismos nós nos tornamos filhos adotivos de Deus Pai. Nós nos tornamos irmãos de nosso Senhor Jesus Cristo e nos tornamos templo do Espírito Santo que nos santifica e inflama a nossa caridade. Na medida em que permanecemos fiéis às promessas feitas no nosso batismo, promessas de fidelidade de Cristo e à sua Santa Romana Igreja e de rejeição ao demônio e ao pecado, a Santíssima Trindade faz em nossa alma a sua morada pela sua graça santificante. Nosso Senhor mesmo o diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos a Ele e faremos nele a nossa morada. E assim, caríssimos, a Santíssima Trindade nos gera para a vida sobrenatural e nos mostra claramente o caminho da salvação no Evangelho, que é o próprio Cristo. No batismo de Cristo no Jordão, Deus Pai nos diz que todo o seu amor está em Jesus Cristo. E o Espírito Santo, sob a forma de pomba, lá está para confirmar aquilo que é dito. Se queremos, então, ser amados por Deus eternamente, nós devemos estar unidos a Cristo. Na transfiguração, no alto do Tabor, Deus Pai diz que nosso Senhor é seu Filho e que nós devemos ouvi-lo. E novamente lá está o Espírito Santo para confirmar o que é dito, desta vez sob a aparência da nuvem. Se queremos nos salvar, devemos ouvir o que nos diz nosso Senhor Jesus Cristo.
A Santíssima Trindade está conosco desde o início da nossa vida natural e desde o início da nossa vida sobrenatural no nosso batismo. Nós devemos invocar a Santíssima Trindade em todos os nossos atos, sobretudo aqueles que se referem mais diretamente a Deus. Invoquemos a Trindade Santíssima nos inícios das tarefas mais importantes. Ao estudar, ao trabalhar, façamos ao menos o sinal da cruz. Sempre que nos vermos em algum perigo, sempre que nos vermos tentados, por menor que seja a tentação, façamos o sinal da cruz. Comecemos nossas ações com o sinal da cruz, tão bom resumo da nossa religião. No sinal da cruz está contido o mistério da encarnação e da redenção pelo gesto da cruz, e o mistério da unidade e da Trindade em Deus, em suas palavras. Assim, caríssimos, a geração e o desenvolvimento da nossa vida sobrenatural é uma ação conjunta da Santíssima Trindade. Para resumir essa ação, basta contemplar a cruz de Nosso Senhor. O Verbo de Deus feito carne, a segunda pessoa da Trindade, se oferece ao Pai, a primeira pessoa da Trindade. E o amor com que ele se oferece, o fogo em que se consome essa entrega sacrificial, é o próprio Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. E aquilo que a humanidade santíssima do Redentor fez no Calvário é o que todos nós católicos somos chamados a repetir em nossas vidas, movidos pela graça de Deus. Configurados a Cristo, filhos adotivos do Pai, nós nos entregamos igualmente a Ele, e a caridade ardente que nos santifica e nos leva à perfeição é o próprio Espírito Santo. E isso nós podemos fazer em todas as obras da nossa vida. A cada instante da nossa vida, nós temos a graça necessária para renovar essa entrega. E mais do que isso, nós temos o próprio sacrifício da cruz renovado todos os dias sobre os altares. E nós podemos nos unir não somente pela graça que nós possuímos a cada um dos nossos atos, mas nós podemos renovar essa entrega a cada Santa Missa, nos unindo a nosso Senhor Jesus Cristo em sua entrega que é renovada sobre os altares. Nós podemos nos entregar a Deus não somente pelo abandono e pela graça, mas pelo próprio sacrifício de Cristo nos nossos altares. E podemos nos unir e crescer nesta vida da graça, recebendo o próprio Cristo que se entrega no sacrifício da missa a Deus Pai, no amor do Espírito Santo, na Santa Comunhão. Por isso mesmo, caríssimos, é preciso que multipliquemos os nossos atos de fé e de humildade, nossos atos de adoração e de caridade. De fé, atos de fé, fazendo com bastante frequência o sinal da cruz, não repetindo-o como um ritual supersticioso, não repetindo como se fosse uma mandinga para entrar no campo de futebol, espalhando a mão pelo rosto e dando um saltinho que mais parece um Super Mario do que uma genuflexão. Mas invocando verdadeiramente a graça de Deus, que nós recebemos pela cruz de Cristo e que nos é dada pela Santíssima Trindade. Fazendo atos de humildade, reconhecendo a própria pequenez e miséria diante da grandeza do mistério da Santíssima Trindade que vive em nossa alma. Fazendo atos de adoração, inclinando-se perante Deus uno e trino com grande gratidão, principalmente quando se dá glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, fazendo verdadeiramente o sinal da cruz como um ato de adoração ao passar diante das igrejas, não tendo respeito humano de manifestar publicamente a nossa fé
no Deus uno e trino, de renovar a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo encarnado, segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se encontra verdadeiramente presente nos tabernáculos, em corpo, sangue, alma e divindade, tão real quanto está gloriosamente reinante no céu. Enfim, façamos atos de caridade, buscando sempre responder ao infinito amor de Deus por nós, amando a Deus uno e trino e ao próximo por causa de Deus, e buscando nos entregar verdadeiramente a Deus nas nossas alegrias e nas nossas tribulações, renovando estes atos de abandono que são frutos da nossa caridade, que nos impele a recorrer ao nosso bom Pai que se encontra nos céus. Enfim, caríssimos, procuremos reproduzir em nós a imagem da Santíssima Trindade, buscando ser santos como ela é santa, conformando nossa vontade à vontade dela, conservando entre nós uma união fundada em Deus. Caríssimos, a nossa santa religião é o caminho e único caminho da nossa salvação. A Santa Romana Igreja é a única barca na qual nós podemos verdadeiramente agradar a Deus e salvar a nossa alma. E o fundamento da nossa fé é justamente a Santíssima Trindade. O único Deus que existe e que pode ser adorado é o Deus uno e trino. Todos os demais deuses são demônios, como nos diz o salmista. Nós devemos justamente na nossa vida reproduzir esta fé trinitária em atos, para que pelas obras nós possamos agradar a Deus, nessas obras fundadas na nossa fé e abrasadas pela caridade do Espírito Santo. Os sinais da cruz, as nossas orações, os nossos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo não devem ser superstições, sobretudo o sinal da cruz, sobretudo a genuflexão ao entrar na igreja, não deve ser um ato mecânico, mas uma verdadeira profissão de fé na presença real e uma verdadeira profissão de fé em Deus uno e trino. Façamos largamente o sinal da cruz, com calma e com fé, imprimindo a cruz e a Santíssima Trindade em nosso coração como verdadeiros cruzados que devemos ser na defesa e na profissão da nossa santa fé. E reproduzamos em nós assim a imagem da Santíssima Trindade, como Nossa Senhora. Ninguém mais do que Nossa Senhora reproduziu tão bem em sua alma a imagem da Santíssima Trindade, na sua plena entrega a Deus, cooperando intimamente para a nossa salvação. Peçamos o seu auxílio, caríssimos, para honrar e, como ela, imitar a Santíssima Trindade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.